Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui para fazer um vídeo um pouco diferente do que eu sempre trago aqui pro canal, mas também é algo que faz parte assim do meu dia a dia, então eu não podia deixar assim de fazer alguma coisa a respeito. Bom, eu tenho 18 anos, eu moro aqui em São Paulo, eu faço cursinho no Etapa e eu tô tentando vestibular de medicina. Esse é o meu segundo ano de cursinho. E aí a Janaína no meu Facebook falou que eu sou uma pessoa muito organizada e que ela queria saber um pouco sobre dicas de estudos e tudo mais, porque eu estudo muito e tudo mais, aí ela queria algumas dicas. Então eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho de como eu organizo os meus estudos. Se depois vocês quiserem, tipo, como eu estudo exatas, como eu estudo biológicas e tudo mais, aí eu posso fazer um vídeo específico. Durante as aulas a gente usa essa apostila. Ela é aquela apostila única, que vem todas as matérias em uma apostila só. E aí, pra mim me organizar na apostila, eu colo esses post-its do lado, pra mim saber de qual apostila, qual página fica cada matéria. Dentro da apostila eu também colo bastante post-it. Às vezes o professor fala alguma coisa que não tá bem explícito na apostila e tudo mais. Aí eu colo os post-its. Dentro das apostilas a gente tem a parte teórica, que são as partes dos textos. Por exemplo, na parte de humanas, né? A gente tem aquela parte teórica. E a gente tem também a parte de exercício, propostos, os testes e os escritos. Os exercícios propostos, eles são voltados para fixação do conteúdo, então é aqueles exercícios tipo... sei lá, o que é globalização, sabe? São coisas assim bem básicas para você escrever e fixar. E aí nos outros exercícios são tipo de vestibulares já, então eles colocam os testes, né, que são alternativa de globalização, e depois eles colocam os escritos, que são de segunda fase. Então geralmente são questões mais complexas e tudo mais. A parte de humanas, eu sou muito de humanas, apesar de querer medicina, tipo, eu sou muito de humanas, sabe? Eu tenho muita facilidade em história, geografia e tudo mais. São matérias que eu faço resumos enormes, ou tipo resumos. Geralmente eu não faço ficha resumo para essas matérias, porque são matérias extensas e que eu tenho facilidade. Então pra mim não tem necessidade de ficar fazendo tantos resumos, mas geralmente na área de humanas eu grifo as partes mais importantes do texto e faço os exercícios. Geralmente eu faço todos os exercícios de humanas, por mais que não seja uma das minhas específicas, não é uma matéria assim que eu desprezo, sabe? Geralmente as pessoas falam: eu não é a minha específica gramática, então eu não vou estudar tanto, mas sei lá, eu tento pelo menos estudar todas as matérias de maneira igual, porque eu sei que todas as matérias vão me ajudar a passar, até as questões de inglês, ou no meu caso no Enem espanhol. Aquela questão de inglês ou aquela questão de espanhol já é um ponto a mais, não importa a matéria no final, pelo menos no Enem ou nos vestibulares, ou nas primeiras fases, geralmente se você acertar uma de inglês ou uma de biologia dá no mesmo, porque é o mesmo ponto, não tem peso. É importante estudar todas as matérias de maneira igual, você não pode desprezar, tipo, literatura, não quero saber de barroco, não vou estudar essa bosta, sabe? Não é isso. Você tem que ir atrás. Durante as aulas eu uso aquelas folhinhas de fichário, sabe? Que são soltas, daquela que você escreve e depois arranca, puxa. Geralmente as pessoas usam pastas sanfonadas pra estar colocando, só que pra mim não dá certo porque a frente de matéria para os professores. Então, imagina, eu ia ter que levar umas 2, 3 pastas pra colocar de cada professor. Pra mim isso daí não seria bom, porque ia ficar muito peso levar 2 pastas pesadas com folhas e mais minha apostila grossa, não ia dar certo pra mim. Então o que eu faço? Bom, cada professor, eu pego um saquinho plástico desses, sabe daquelas pastas que tem várias folhinhas, vários plásticos? Eu pego daquelas pastas e coloco etiqueta com o nome do professor, então no caso aqui é o professor Fernandes de Química. Então eu coloco as folhas dele, da aula dele, cada folhinha eu vou separando por matéria. Então desde humanas até exatas eu tenho um saquinho desse, muitos saquinhos, não sei se dá pra ver, mas são muitos. Óbvio que eu não levo todos os dias, né? Eu separo pelos meus horários. Então se hoje eu tenho química, física, biologia e matemática, eu levo as folhas daqueles professores.
E aí, quando acaba a aula, eu coloco dentro do saquinho e às vezes também, se eu preciso pegar a anotação de uma aula anterior, que às vezes o professor volta no assunto, alguma coisa assim, eu olho também a anotação que eu já fiz. Durante a semana eu vou colocando os saquinhos numa pasta pra ficar mais organizado, não ficar solto na bolsa e não amassar. Então eu coloco dentro de uma pasta. E aqui também eu coloco os meus exercícios que eu já resolvi. Por exemplo, eu fiz hoje 15 exercícios de biologia escritos. Então, aquelas resoluções que eu fiz, eu pego e guardo na pasta pra mim não perder. Às vezes eu quero voltar naquela resolução que eu fiz e aí eu não sei mais onde tá a folha, sabe? Então eu vou guardando os exercícios que eu fiz. Mas não são todos que eu guardo. Por exemplo, os exercícios de exatas, geralmente eu faço muita conta, várias tentativas, que às vezes a gente não consegue fazer um exercício de primeira. Então, óbvio, né? Quem consegue às vezes fazer um exercício de matemática, aquele exercício ferrado, de primeira, às vezes a gente sempre erra. Então não tem como eu ir guardando aquelas várias tentativas, né? Então eu sempre guardo a resolução final, a conta final, caso eu queira voltar e tudo mais. Então eu sempre guardo os exercícios feitos numa pasta. E aí, pra também não amassar durante a semana, eu coloco aqui dentro, não me atrapalha em nada. Nem fica bagunçado. Durante os meus estudos em casa, eu acho muito importante a gente fazer aquelas fichas resumos. Essa daqui é de química, nomenclatura. Mas assim, eu acho muito importante você ter, porque na hora de fazer o exercício, você pega, olha o essencial, que é nessas fichas você anota o essencial, e você faz o exercício, sabe? Eu acho muito importante você ter uma ficha assim. Eu tenho também algumas de história. Ó, de história eu coloco, tipo, cada acontecimento da época e faço palavras-chave eu vou colocando de cada assunto. Esse daqui é de primeiro reinado. Isso. Esse daqui é de primeiro reinado. E aí, tipo, eu acho muito importante você ter essas fichas resumos. Eu não faço de todos os assuntos, porque tem assuntos que eu acho que não tem necessidade de fazer. Eu faço daqueles assuntos que você tem que decorar, sabe? Eu não vou fazer uma ficha resumo de todos os assuntos de história, porque eu vou ficar tendo 50 fichas de história com textão, assim, sabe? E não é necessário. Por exemplo, eu tenho esse daqui de selenterados. Essa daqui é diferente daquela, é mais um mapa mental de selenterados, que a gente vai colocando, tipo, as coisas mais importantes, sabe? Esse daqui tá tipo um livrinho que eu fiz. E tem esse papel, que esse papel aqui é um papel mais grossinho, é o papel crochê. Ele é um papel mais grossinho, é usado mais pra impressão. Só que eu uso ele pra fazer mapa mental. Então, por exemplo, às vezes você precisa fazer um mapa mental e, pra quem não sabe, o mapa mental é tipo você escrever aqui no meio Revolução Francesa, e você vai puxando várias setas sobre o assunto. Pra mim é muito importante esse planejamento, porque eu vou colocando tudo que eu tenho que fazer. Geralmente de domingo eu não faço nada. Eu acho importante ter um dia pra você, tipo, aliviar sua mente, senão não, hoje eu vou sair com meus amigos, sabe? Senão você fica louco, isso não é bom. Sua saúde mental tem que estar em primeiro lugar no ano de vestibular, porque senão você fica, tipo, pirado, estuda, aí chega no dia da prova, você perde, sabe? Nervosismo por estar ansioso, tá louco já por causa do vestibular, então é muito bom você ter um dia pra descansar. Então eu tenho, tipo, segunda, terça, quarta, quinta, tal. Geralmente de sábado eu faço uma redação ou eu tiro o atraso de alguns exercícios que ficou durante a semana. Mas geralmente eu pego, tipo, segunda, faço os exercícios de segunda do professor, terça do professor, dos dias e tal. Eu sempre faço de acordo com as aulas que eu tenho, que as aulas que eu vejo no dia, pra não esquecer, pra estar sempre refrescando na memória. Coisa que eu também peguei esse ano que eu não tinha no passado, eu, tipo, anotava no caderno, mas que esse ano eu tô muito mais organizada, é ter uma agenda. Essa agenda aqui que eu ganhei da minha irmã, mas nessa agenda eu coloco todos os exercícios do dia que o professor passou. De acordo com o que eu vou fazendo, eu vou grifando, sabe? Tem um controle do que eu tenho que fazer, do que eu não tenho que fazer durante a semana. Então, por exemplo, ontem foi um dia que o professor quase não passou exercício e eu também não tinha exercício atrasado. Então, ontem
Eu fiz os exercícios que os professores passaram, mas aí, por exemplo, eu tenho que fazer uma redação, já vou adiantar minha redação de sábado. Eu peguei e adiantei minha redação de sábado, e sábado eu não tenho mais redação pra fazer. Então é algo que eu vou, tipo, adiantando muito, ajudou muito a minha vida uma agenda, porque antes eu não tinha e que agora, tipo, tá me ajudando uma organização. Mas é isso, gente, praticamente é tipo isso, como que eu organizo os meus estudos. Se depois, tipo, surgir alguma dúvida, tipo, como que você estuda exatas, como você estuda biologia, eu posso fazer vídeos separados, mas no resumo é isso. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no comentário. Um beijo e até a próxima!